Samuel, capítulo 7, versículo 12, versículo 8 em diante. Agradeço a sua presença. Gilson, obrigado pela tua presença nessa noite também. Deus abençoe, assim como a cada vida, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado a todos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. A palavra do Senhor começa dizendo assim, igreja, nessa passagem: pelo que disseram a Samuel, não cessas de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grandes trondos sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pai querido e eterno, me ajuda, em nome do nosso Santo Filho. Amém. Que a igreja possa sentar. Igreja, se os irmãos puderem em casa, ler o texto inteiro, é maravilhoso. Nessa curta passagem, Deus fala, o texto fala de um momento em que a arca do Senhor ela volta para Israel. Foram mais de 20 anos que essa arca estava sob o poder, igreja, de outros povos, os filisteus. E quando a arca retorna, é como se a presença de Deus... Faça um silêncio, por gentileza, me permita, igreja. Pai querido, está muito quente aqui. Meu Deus, eu peço, o Senhor manda uma brisa suave, Pai glorioso, para que nós possamos de modo confortável ouvir a tua palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a temperatura, Pai glorioso, caia de tal maneira que nós possamos, Pai glorioso, sem sentir todo esse calor, Pai, prestar atenção na ministração. Que o Senhor, Pai glorioso, me dê forças. Amém. Igreja, quando a arca do Senhor ela retorna, o simbolismo é que a presença de Deus ela retorna para Israel. Agora o povo passa a ter um novo ânimo, o povo passa a ter visão espiritual. Ainda que estivessem vivendo um período secular de guerra, de batalha, o povo, presta atenção no pastor, passa a ter visão espiritual. Igreja, quando nós falamos da arca do Senhor, às vezes nós pensamos apenas numa caixa, mas nós precisamos entender do modo espiritual o que Deus está falando. E quando o povo diz então para Samuel: Samuel, os filisteus estão nos atacando, e nós precisamos que você ore para que o povo filisteu não nos ataque, onde eles dizem: não cesse de clamar. Samuel então começa a orar, e quando Samuel está orando, igreja, os filisteus, eles se levantam contra o povo de Deus, eles sobem a guerrear contra o povo de Deus, e a Bíblia diz que Deus trovejou. O que será que é Deus trovejar? Será que é um trovão, um estrondo? Ou na verdade o trovejar é uma atitude que Deus toma em favor do povo? Olha para mim agora, igreja. Quando a arca do Senhor foi roubada, o povo continuou com uma aparência religiosa, mas já não tinha mais uma postura espiritual. Meu irmão, minha irmã, nós podemos às vezes olhar um texto bíblico e não conseguir contextualizá-lo na nossa vida. E eu quero então falar para a igreja, olhe bem, simbolismo de arca é presença de Deus. Quando a presença de Deus sai da vida de um cristão, o cristão passa agora, igreja, a ter uma postura religiosa. Ou seja, na teoria ele acredita em Deus, mas a arca já não está presente na vida dele. A arca, igreja, simboliza onde Deus está, presença de Deus. O cristão que tem a arca roubada, a presença de Deus roubada, ele volta a ter medo do inimigo, ele volta a ter medo da vida, ele já não sente mais alegria espiritual.
Porque a arca, igreja, que é a presença de Deus, ela já não está na vida dele, mas está sim a lembrança da arca. A lembrança da arca é que o povo tinha quando eles ficavam pensando o seguinte: olha, antes a arca estava conosco, agora não está mais. E eles se lembravam como era ter a arca com eles. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que já perderam a alegria espiritual de servir a Deus? Hoje tem uma lembrança, hoje tem uma recordação, até que se sente bem em pensar em Deus, mas é muito diferente, igreja, em ter a presença de Deus. E quando Deus retorna ao povo de Israel, depois de 20 anos a arca retorna, igreja, o povo ainda estava com medo dos filisteus, e os filisteus ainda achavam que o povo era medroso, religioso, por isso que atacaram. Olha para mim, quantas pessoas agora, mesmo tendo tido experiência com Deus durante esse ano, mas quando vai chegando no finalzinho do ano, dá a impressão que Deus não vai operar aquelas maravilhas que nós esperávamos. Dá a impressão que o nosso adversário, que não deixa de lutar, em algum momento ele vai prevalecer. Porque, igreja, mesmo conhecendo na teoria Deus, o adversário não é teórico, o adversário é prático, ele é real. A luta que nós enfrentamos, ela é verdadeira, dói de verdade, igreja. O diabo, ele vem para roubar, para matar mesmo, para destruir mesmo. A luta que está ocorrendo em casa, ela é verdadeira. E chega um momento que dá a impressão que Deus é teoria, a luta é verdadeira, logo a vitória é teoria e a derrota é verdadeira. Mas aí entra Deus. Quando a Bíblia fala que Deus trovejou, o simbolismo, igreja, é que Deus se apresentou. E eu te pergunto nessa noite, será que você acredita que Deus se apresenta? Ou você está vivendo uma lembrança de Deus? Sabe, na teoria a gente fala, eu acredito. Aí vem uma prova, igreja, e essa prova coloca a nossa fé numa experiência. Olha bem para mim, se você estiver vivendo uma teoria do Evangelho, Deus vai permitir determinadas situações. E quando as situações surgem, quais são os caminhos que nós tomamos? Então vamos falar do povo de Deus. Deus, igreja, viu que o povo estava orando, o diabo viu que o povo estava orando, e os filisteus sobem. Quando os filisteus chegam, a notícia vem: olha, mesmo vocês orando, os filisteus estão aí para derrubar, para derrotar. Irmão, irmã, escuta, mesmo você na igreja, a luta continua, a prova continua. Talvez no passado, igreja, quantos de nós procuramos uma saída humana? Mas chega um momento que nós precisamos entender que Deus existe de fato. É verdade que Deus existe. Deus é verdade, Deus é puro, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso, Ele é tudo isso. Mas Ele tem que ser na hora que nós precisamos, igreja. Você está entendendo? Quantas pessoas hoje, mesmo dentro de uma igreja, ainda tem uma visão tão teórica de Deus, que dá a impressão, igreja, que Deus está lá e Ele aqui. Ele serve a Deus por um período, mas depois ele desanima. Mas existe um povo, igreja, que não desanima de Deus. É esse povo que mantém a chama acesa de Deus. Porque em algum momento, igreja, querendo ou não, olhe bem, Deus, Ele vai falar com o povo que é povo dele. E há um povo que é o povo de Deus. É um povo que sente fome de Deus, é um povo que sente sede de Deus, é um povo que quer andar com Deus. Aqui, esse povo é simbolizado por um homem, Samuel. Samuel, igreja, era um mensageiro de Deus para toda uma nação. Deus precisava apenas naquele momento, igreja, que aquela brasa continuasse acesa. E uma pessoa conseguia manter espiritualmente acesa de toda uma nação. Escuta, Deus escolheu você, igreja, assim como Deus escolheu Samuel. Você está me escutando? Deus escolheu você porque tem uma chama que está acesa na tua vida. Ainda que talvez hoje você pense que as pessoas que estão ministrando, que estão louvando, estão com uma chama mais acesa que a tua, igreja. Não é dessa forma não. O Senhor diz assim, ó, eu te escolhi, te nomeei, para que você vá e dê fruto, teu fruto permaneça. Você é um Samuel que Deus chamou. Escuta, você é uma pessoa que tem visão espiritual que Deus chamou. E na hora que os filisteus atacam, Samuel poderia falar, Deus, eu estou orando ao Senhor. Não era para os filisteus atacarem. Eles vêm com armas e nós temos a oração. E a Bíblia diz duas coisas importantes. Depois leia o texto inteiro. Quando Samuel começa a orar, visão espiritual,
o espiritual acontece. Troveja a Deus, interfira a Deus. Irmão, escuta, Deus está interferindo nesse processo, sim. Deus está interferindo nessa batalha, sim. O diabo vai procurar por todos os modos falar para mim, falar para você que Deus não está operando, que você está orando e não está acontecendo nada, porque você chega em casa e olha, parece que nada mudou, mas no reino espiritual está tendo mudança. O diabo ele fica soprando, dizendo para você: para de ir para a igreja, não adianta orar, você viu o que aconteceu. Mas olhe bem, igreja, por pior que tenha sido, escuta, a luta que você tenha passado, Deus, igreja, Ele tem uma recompensa por cada situação que nós enfrentamos. A fidelidade a Deus, ela é levada em consideração, sim. E olhe bem, Samuel, a Bíblia diz que ele, enquanto oferecia, versículo 10, holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Era para que eles parassem com os holocaustos, porque os holocaustos começaram a interferir no inferno. Os holocaustos começaram a interferir no reino espiritual. Quando você começa a buscar a Deus, o diabo ele vai procurar colocar todo tipo de impedimento, de obstáculo, porque você está mudando a vida espiritual de toda uma geração, seus netos e bisnetos, porque de você vão se levantar pastores, vão se levantar levitas, vão se levantar homens e mulheres que vão mudar a vida desse país. Ainda que talvez você olhe só para você, talvez você fale: eu não estou com vontade. É espiritual, igreja. Naquele momento, quando você mantém acesa essa chama, a Bíblia diz que Deus se manifestou e trovejou com grande estrondo. Igreja, eu não consigo imaginar essa cena, sabe? Mas a Bíblia diz que os filisteus ficaram aterrados, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Mas a Bíblia diz que agora vai entrar a ação no versículo 11: e os filhos de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram. Ou seja, tem um momento sim que nós temos que ter uma ação. É nesse momento que Deus começa a te dar visão. Você está me entendendo? Deus ele vai operar, sim, e vai tirar tudo que for espiritual. Aí, naquele momento, versículo 12, Samuel pega uma pedra e ele coloca entre Mispá e Sem, ou seja, entre duas cidades. Aqui é o começo e aqui é a segunda parte. Essa noite, Deus ele já viu tudo que nós passamos nesse 2014, igreja. As lutas, as dificuldades, os problemas, os medos, igreja. Quantas coisas talvez o irmão ou a irmã planejou e deu a impressão que deu errado. Escuta, quando estamos em Deus, nada dá errado. Talvez hoje, talvez você esteja passando um momento da tua vida onde a visão está embaçada. E você se pergunta: meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Acho que perdi o rumo, acho que perdi o caminho, acho que perdi tempo. Mas quando nós colocamos diante de Deus, tudo é contado como parte da batalha. Você está me escutando? Numa guerra, tem dia que um grupo ganha, tem dia que ele recua, tem uma determinada batalha que ele perde, tem uma outra que ele avança, mas tudo faz parte da guerra. O importante é não perder o foco, é não perder o objetivo. Você está me entendendo? Se o irmão e irmã nessa noite entender o que Deus está falando, mesmo que você tenha caído, recuado, talvez você desanimou, não importa, igreja, faz parte de uma batalha, faz parte de uma luta. O que você não pode fazer é desanimar, é desistir, é você acreditar que por mais difícil que possa ter sido, talvez o diabo saqueou, roubou, tirou tua esposa, tirou teu marido, talvez Satanás tirou teu filho, eu não sei o que aconteceu, tirou teu emprego, tirou tua saúde, eu não sei qual é a dimensão da tua luta. O que Deus me manda falar para você hoje é para você voltar para o lugar de batalha, para você assumir a tua posição. Você não é um cristão de segunda categoria, você também não é um assistente de luta que fica olhando as pessoas lutarem. Não se sinta fora dessa batalha, sabe? Isso não é televisão, isso não é teatro, isso é vida. E quando nós entramos no processo chamado vida e colocamos Deus para pelejar, nós começamos a fazer parte da história de Deus. As coisas começam a mudar de rumo, sabe, igreja? O diabo agora, ele não vai conseguir nos enganar. O diabo ele procura nos enganar como se ele dissesse o seguinte: isso aqui não tem nada de espiritual, isso daqui é vida real. Só que a vida real do cristão é espiritual, igreja. E a gente entendeu o tempo todo é espiritual, sabe? Não deixa o demônio, igreja, matar a tua vida espiritual. Quando ele mata a vida espiritual, nós não conseguimos ver mais. Vou te dar um exemplo simples. Quando,
igreja, estamos na visão espiritual. Escuta, na visão espiritual, você olha para o pastor e vê Deus. E quando estamos na visão carnal, você olha para o pastor e vê um homem. Você está entendendo? Na visão espiritual, você olha para Cristo e você vê Deus. Na visão carnal, você olha para Deus e não vê ninguém. Porque a visão espiritual, quando ela é apagada, quando ela morre, nós não precisamos mais nessa noite, no versículo 12, quando Samuel toma aquela pedra, ele chama a pedra de Ebenezer. A palavra Ebenezer, igreja, tem algumas traduções, e uma das mais originais é assim: até aqui nos ajudou, nos sustentou o Senhor. Amém? Essa declaração, a pedra que Samuel coloca ali, o símbolo de pedra na Bíblia é Jesus. Ele reconhece: olha, quem me sustentou até aqui foi o Senhor. Ele traz então a visão espiritual para a vida dele. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, olhe bem, o diabo fez de tudo para nos destruir, para nos desanimar, igreja. Satanás lançou todo tipo de batalha que ele pôde, igreja. E nós não vencemos pela nossa força, nem pela nossa fé, nem pela nossa espiritualidade. Sabe aquele momento que você coloca Cristo na vida, e você, ao invés de assinar com o teu nome, você assina com o nome do Senhor, e você declara para o reino espiritual, você declara para Satanás, você declara para os adversários, você declara para aqueles que queriam ver o teu choro, a tua derrota, você declara: quem me sustentou até aqui foi o Senhor. Não foi a igreja quadrangular, não foi o pastor Djalma, não foi seja lá quem quer que tenha que busque a honra e glória. Quem me sustentou até aqui foi o Senhor. E se Ele me trouxe aqui, igreja, Ele vai me levar até onde Ele declarou e determinou para a minha vida. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a nossa vida. Aleluia! Oh, Senhor! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor! Oh, glória! Oh, glória! E quando, igreja, o cristão começa a ter a humildade de reconhecer que chegou até aqui, do jeito que chegou, porque Deus sustentou, ele declara no reino espiritual. A palavra do Senhor diz assim: agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está me escutando? Hoje, igreja, Satanás, ele fez de tudo para colocar angústia. Eu passei por um processo recente de luta, como eu sei que você passou também. Eu sei que eu emagreci um pouquinho. Toda vez que eu estou numa batalha, mas fica tranquilo que isso passa. Daqui a pouco, semana que vem, eu estou bem de novo. Hoje eu já estou ótimo. Glória a Deus por isso. Agradeço as suas orações. E quero falar uma coisa para você. Continue, igreja, declarando que você está muito bem, porque cada um de nós está enfrentando um tipo de luta. Cada um de nós está enfrentando um tipo de batalha. Você está entendendo? E Deus sabe até onde vai a nossa força. Deus sabe até onde nós resistimos. E quando nós separamos os dois momentos, o primeiro momento é você chegar e reconhecer: cheguei até aqui, final do ano. Quantas pessoas estão aqui hoje que pensaram que não conseguiriam enfrentar esse ano? Você viu como que esse ano passou igual um foguete? Passou ou não passou? Passou, igreja. Sabe como que ele passou? Deus nos conduzindo. Teve um momento que o demônio falou: dessa vez, agora ela não supera. Esse agora, ele não vai passar. Agora ele para, agora ela desanima, agora ele cai, porque é barro. Mas dentro desse vaso de barro tem a presença de Deus. Tem a presença de Deus. Teve dia que a gente fechou o olho, teve dia que não deu, a gente falou: meu Deus do céu, agora essa onda me leva, agora esse fogo me queima, agora esse leão me come. É aquele momento que você fecha o olho e você acha: não dá mais. Não demora muito, Deus fala: o que é que você está fazendo aí? E a gente abre um olho só, fala: oh meu Deus, Senhor, não vai dar. E Deus fala: sai da caverna. Escondido. Deus, naquele momento, Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa perante nós na presença dos inimigos. Sabe o que é isso? Naquela hora do desespero, é como se Deus mandasse tudo parar. Para tudo. Para tudo. E tudo fica esperando a gente levantar. O Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que
que eu sou Deus. Josué estava no meio de uma luta. Josué estava no meio de uma batalha. De repente ele viu que o sol ia se pôr. Ele viu que a noite ia chegar. E ele então faz uma oração aparentemente absurda. Ele fala: Deus, manda esse sol parar. Manda tudo parar. Você está escutando? E daquele é a terra que gira em torno, tá, igreja? Mas ele, logicamente, para ele é do sol. E Deus fez parar a igreja. Então olha para mim. Deus tem um controle sobre essa luta. Tem uma hora que você fala: Deus, segura essa luta um pouquinho que eu preciso tomar água. Aí Deus fala: para tudo, toma água. Água é a palavra. Hoje está tudo parado. Satanás, igreja, cansado porque ele tentou nos impedir. Carro que não pega, família que briga, problema dentro de casa. Tem gente que está aqui nessa noite que não está com vontade de voltar para casa. E o diabo soprando de todas as maneiras. Você chegou até aqui, mas você não vai continuar. É o que eu falo para a igreja: irmão, irmã, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que mais ele fará. É você entregar 2015, 2014 na mão do Senhor. É você acreditar, igreja, que o diabo não vai prevalecer. E eu vou pedir, para caminharmos já para o final da mensagem, para você abrir a tua Bíblia no Salmo 46. E não pense porque é salmo que ele não tem realidade, igreja. Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 3, depois 7 e 9. A palavra de Deus, mesmo do salmo, que eu quero que a igreja tome posse nessa noite, o salmo é poesia, mas ele é pura verdade. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 9: ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. Você não precisa de um pastor para declarar isso para você. Com licença. Você não precisa de uma igreja para declarar isso para você. O Senhor, Ele vem em nosso socorro. Talvez você pense que porque diminuiu a sua forma de orar, talvez você pense porque se afastou da presença de Deus por algum motivo, que Deus deixou de ser fiel. Talvez você começou a fazer uma faculdade e os iluministas passaram uma visão para você de que Deus não existe porque não pode ser provado pela razão. Talvez você entrou num partido político que diz para você que Marx estava certo quando ele fala de uma teoria utópica da não existência de Deus. Talvez você prosperou financeiramente e agora você acha que não depende, que não precisa mais de Deus. Não entendeu nada. Não entendeu nada, igreja. Chega um momento que nós vamos descobrir que somos seres espirituais e que o vazio de Deus, igreja, é necessário na vida de cada homem para reconhecer que depende e precisa de Deus. Nós sabemos porque somos os representantes do Senhor. E nesse texto, quando a Bíblia diz, escuta, Deus é o nosso refúgio, Deus é fortaleza e socorro presente na angústia. Olha bem, quem leu esse texto há 50 anos atrás, talvez não entendeu a profundidade do que Deus estava falando. As doenças psicossomáticas agora já estão superando os infartos e os acidentes. As pessoas superaram, igreja, aquelas doenças do terceiro mundo. As pessoas agora estão superando os acidentes
quê? Cada país, inclusive primeiro-mundista, já está conseguindo superar. As pessoas estão superando agora seus problemas econômicos. Agora o que já se sabe? Países que são hoje ponta do IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, estão com todas as suas necessidades supridas, todas elas, e agora encontraram angústia. E tornaram-se agora, igreja, os maiores países onde há os maiores índices de suicídio, devido à angústia, devido à amargura, devido à ansiedade. O diabo está tendo agora um sucesso enorme, trazendo, igreja, escuta, não apenas a questão da pobreza, porque se você observar bem, a tua vida financeira melhorou. O diabo, igreja, agora ele não está apenas em cima da questão da cura divina. A maioria dos irmãos agora já tem convênio médico, convênio de ponta. O diabo está operando, igreja, onde o homem, depois de suprir a sua necessidade, descobre que sem Deus ele continua sem nada. Por isso que o Senhor diz assim: sem mim nada podeis fazer. Se você apostou no casamento para a tua felicidade, Deus te deu um casamento, te deu filho. O filho cresce, vai embora, você fica sozinho. Aí você fala: Deus, eu plantei tanto, e aí? Você apostou tanto numa empresa, Deus te dá aquele trabalho maravilhoso numa empresa. Daqui a pouco você está aposentado na tua empresa, que você não pode nem entrar na própria empresa que você deu a vida. E você olha para o lado e começa a perceber que tudo aquilo que você usufruiu na vida, o que está ficando para você na sua vida? Ô igreja, é onde se percebe que se não tomarmos cuidado, o final das coisas é muito pior do que o começo. E nós temos que prestar atenção numa coisa: o importante não é como começa, o importante é como termina. Muito cristão só está preocupado com como começa, e o segredo é como termina. Nós precisamos, igreja, aprender que a vida é longa, mas se a gente colocar Deus na nossa vida, Abacuque 3,17, abra a tua Bíblia lá. Ana, minha filha, vem aqui, por favor. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Gostaria que todos abrissem a Bíblia, fazendo favor. Esse texto, para alguns que são adeptos de teologias de prosperidade, talvez não tenha muito sentido, mas esse texto, igreja, ele é de uma profundidade tremenda. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, porque para alguns o sucesso é quando a figueira floresce. Figueira florescer significa um sucesso. Nem haja fruto na vide, mesma linha. Houve fruto na vide, Deus está abençoando. Não houve fruto na vide, é o diabo que está operando. Não é nada disso. Os campos não produzam mantimento, o rebanho seja exterminado na malhada, nos currais não haja vaca. Ele diz no 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha que profundidade. 19: o Senhor Deus é a minha força. Presta bem atenção nisso. Não é o dinheiro, não é a empresa, não são os amigos. Olha bem, grita, presta atenção. Nunca abra mão de Deus porque você está vivendo um momento bom. Nunca abra mão de Deus porque agora você não está doente, porque agora você tem uma casa boa, está com um carro novo, com seguro. É porque você se casou agora, está com a esposa linda dentro da tua casa, porque os teus filhos estão fazendo bons cursos, estão muito bem. Igreja, não seja, desculpa o termo, tá? Hipócrita de acreditar que isso traz segurança, porque não traz segurança, igreja. Não traz segurança, igreja. A ideia é que nós tenhamos uma estrutura espiritual. Não importa qual seja o tipo de vento que venha, ele não nos leva. A palavra do Senhor fala, Mateus capítulo 7, do 21 em diante, do 24 diz assim, que nós temos que ter Cristo como rocha, porque virão as chuvas, virão os ventos, baterão contra aquela casa, e ela só não vai cair se ela estiver alicerçada na rocha que é Cristo. Eu falo para você, nesse ano, não veio todo tipo de vento? Pode ver, veio vento de tudo quanto é jeito, igreja. Veio água de tudo quanto é jeito, tempestade de tudo quanto é jeito. E por que nós estamos de pé? Porque a nossa rocha é Cristo, o nosso alicerce é Cristo, e sendo a rocha Cristo, dá para construir tudo de novo. E Deus me manda te falar o seguinte: olha, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Tudo que aconteceu, escuta, que Deus permitiu, não pense que você perdeu. Você não perdeu, porque quando
quando nós estamos no Senhor, nós só ganhamos. Creia pela fé que Deus está acompanhando cada processo, igreja. Quando Jó estava passando pelas lutas que passou, o diabo, igreja, queria que Jó desistisse de Deus, que ele desanimasse de Deus. E Deus, vendo que Jó passava, permitia, porque sabia até onde ia a fé de Jó. E Jó tem uma hora que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Igreja, eu sei que a igreja que está aqui nessa noite passou por perda esse ano, por luta esse ano, por dificuldade esse ano. Teve momento que deu a impressão que Deus nem era conosco, mas Deus me manda te falar, escuta bem: cada dia de vergonha, dupla honra. É você acreditar no Deus da recompensa, no Deus do milagre. O diabo é que perdeu, não você. Cada dia no hospital, acompanhando o filho, tendo que pagar seguro de carro que foi acidentado, tendo que passar pela humilhação do casamento, tudo aquilo que o diabo festejava como sendo a vitória dele. Deus me manda te falar: olha bem, quem está ganhando é o reino de Deus. Porque Satanás queria que você fosse uma das pessoas que blasfemassem contra Deus. E quando ele vê você está dançando aqui, quando ele vê você está glorificando aí, e o diabo, igreja, percebe que você não está na carne, você está no Espírito, porque senão você não teria entrado nessa noite aqui. O diabo talvez hoje esteja usando até a bênção que Deus te deu para falar que você não precisa de Deus. Mas sabe aquele momento que a gente olha tudo aquilo que Deus deu, é como se não fosse nada. Olhe bem, não se apegue na bênção, se apegue em Deus. Se Deus permitir amanhã qualquer situação da bênção, esses aqui são meus filhos, meu querido genro, futuro genro, se Deus confirmar, claro. Mas olha bem, eu não sei, hoje estou feliz em vê-los aqui. Eu chamo o Henrique de meu filho também, filho do Matias e da Rose, meu também, espiritual. Agora olha bem, igreja, estou feliz em vê-los? Estou. E o amanhã, como será? Eu não sei. Estou feliz em te ver? Estou. E o amanhã, como será? Eu não sei. Eu vejo a Sheila ali, que se Deus confirmar, minha futura esposa, é o que eu sonho, que eu espero, claro. Agora, igreja, eu tenho que me apegar primeiro no seguinte: está cheio de Deus. Você está me escutando? Eu quero falar isso para você nessa noite. Esteja cheio de Deus. 2015 é ano de bênção, é ano de milagre. Mas 2015, igreja,